o nosso estado. Louvar a Deus também em gratidão pela vida da minha excelentíssima esposa, minha fiel intercessora, que neste momento está intercedendo pela minha vida. Meu amigo, meu pai, pastor José Antônio, Priscila, a todos os amigos que me acompanham, Wesley, Deus abençoe. Amados, eu carrego comigo uma palavra da parte de Deus. Quantos gostaria de ouvi-la aqui? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pega-na em punho e abra-na comigo no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós iremos ler 2 versos, a saber, o verso de número 2 e o verso de número 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 2. Está escrito assim: e matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Amém? Olhe para cá, me preste a sua atenção, por favor. É de conhecimento de todos que me ouvem nesta manhã que 40 dias após a ressurreição de Jesus e 10 após a sua ascensão aos céus, a igreja de Jesus foi inaugurada. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente do céu veio um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que se encontravam ali, pelo menos 120 crentes. Era a festa de Pentecostes. Então a cidade estava completamente lotada. Não havia vagas nos estacionamentos, hotéis, pousadas estavam sem vagas. E aqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo, ou receberam a efusão do Espírito Santo sobre as suas vidas, a sua fala já era uma fala diferenciada, o seu andar já era um andar diferenciado. E aqueles que estavam na cidade por ocasião da festa de Pentecostes, uns se maravilhavam, porém outros razoavam em seus pensamentos, ao ponto dos seus lábios expressarem: estes estão andando assim, estão falando assim, porque estão sob o efeito do vinho, estão embriagados. Ao chegar ao conhecimento do apóstolo Pedro, que estava ocorrendo esta indagação no meio do povo, ele assume o palanque da cruzada e ele vai tentar explicar que aquilo que estava ocorrendo não era o efeito do vinho, era simplesmente a promessa que um dia foi prometida pelo próprio Senhor Jesus, que o mesmo disse: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Em paralelo a isto, ele vai usar o texto do profeta Joel, no capítulo 2 e no verso de número 28. E no terminar do sermão do apóstolo, alguém dentre a multidão levanta as mãos e, com um ponto de interrogação na mente, com uma dúvida no coração, vai perguntar: Pedro, o que temos que fazer para receber também esta promessa? E dentro de uma visão soteriológica, dentro de uma visão evangelística, ele não perde tempo e ele diz: primeiro, arrependei-vos de vossos pecados. Segundo, aceitai a Cristo e também o seu sacrifício na cruz do Calvário. Naquela mesma hora, o secretário do apóstolo Pedro chega no seu ouvido e diz: Pedro, uma multidão de 3.000 almas acabaram de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Uma igreja que tem apenas 120 membros passa a ter agora 3.120 membros. A igreja está vivenciando um período chamado desenvolvimento. A igreja está vivenciando um período chamado crescimento. Haja vista que a igreja primitiva, ela cresceu em 4 aspectos, a saber, o primeiro, ela cresceu conceptual, isto é, ela cresceu em caráter, ela cresceu em identidade. Segundo, ela cresceu numérica. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava membros à sua igreja. Terceiro, ela cresceu diaconal, os serviços prestados para a sociedade, até os dias atuais.
Quarto, ela cresceu orgânica, isto é, ela cresceu em liderança, ela cresceu em governo, ela cresceu em estrutura financeira. Quando eu digo que a igreja primitiva, ela cresceu em estrutura financeira, quem é que não vai lembrar? Pela expansão do cristianismo, os gregos estavam se convertendo ao cristianismo e com eles as suas famílias. Calhou de um dia surgiu uma indagação na igreja de Jerusalém, e a indagação era esta: as nossas viúvas e também os órfãos estão sendo menos favoráveis concernente à oferta da igreja. Por que é que a gente não faz uma eleição e na mesma a gente vai escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e também com boa reputação, para ele cuidar deste negócio, para eles ficarem responsáveis pela organização das ofertas, e a gente vai continuar a manejar bem a palavra e pregar a palavra. Sim, 7 homens foram escolhidos. Dentre esses 7 homens, 2 se destacaram. O primeiro é Filipe, segundo é Estevão. Quem é Estevão? Estevão é alguém que tem uma perfeita oratória. Quem é Estevão? É alguém cheio do Espírito Santo, que pregava demais. A mensagem estava com Estevão. Todos aqueles, conhecidos como daqueles das sinagogas dos libertinos, que iriam debater com Estevão, perdiam seus argumentos, ficavam irados, até que um dia eles levaram a ideia para aqueles que pertenciam ao Sinédrio e disseram que Estevão era alguém que estava pregando contra aquilo que Moisés um dia deixou escrito. Apresentaram Estevão perante o Sinédrio, e Estevão vai pregar um dos seus mais belos sermões. Vai começar na vida do patriarca Abrão e vai terminar naquele que a humanidade conhece como remidor da raça humana, é Jesus de Nazaré. E no terminar do sermão de Estevão, os homens vão olhar para ele, e o seu rosto já não era um rosto de um homem comum, o seu rosto brilhava como um rosto de um anjo. Estevão é levado para fora da cidade e apedrejado. Quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão olha para os céus se abrem e ele vê assentado à destra de Deus Pai, aquele que um dia foi e prometeu voltar, e agora está passeando no meio desta quadra e está dizendo: eu fui, mas eu vou voltar. Eu estou na introdução da mensagem, mas o Senhor já me inspira a profetizar: eu voltarei. A igreja, após a morte de Estevão, a igreja vai se dispersar. Entra a história do texto que ora acabamos de ler aqui, que naquele tempo estendeu Herodes as suas mãos para maltratar membros da igreja do Senhor. Dos 3 Herodes mencionados no Novo Testamento que ganharam notoriedade, sendo ele o primeiro Herodes o Grande, aquele que matou todas as criancinhas com a intenção de matar Jesus. Segundo, Herodes Antipas, aquele que cortou o pescoço de João o Batista e o colocou em uma bandeja de prata. Terceiro, Herodes Agripa I, este Herodes do capítulo 12, ele é neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo com Berenice. No 7º ano antes de Cristo, após a execução de seu pai Aristóbulo, ele é educado com íntima familiarização, a família imperial. Mas foi no ano 23 depois de Cristo, que devido ao seu vício em jogos, que ele se tornou tão pesado em dívidas, que ele foi forçado a abandonar Roma, achando abrigo na casa de sua irmã Tiberíades. Mas no ano 36, discutiu com seu cunhado Antipas e foi forçado a voltar novamente para Roma. Chegando em Roma, ele esboça o desejo que o seu amigo, cujo nome era Caio Calígula, se tornasse logo o imperador, soando aos ouvidos de Tibério como uma possível ameaça. Prova viva disso é que Tibério manda prender Herodes, mas no ano 37 depois de Cristo, após a morte de Tibério, que Caio Calígula vai assumir o império e vai mandar soltar
Herodes Agripa I, concedendo a ele o título de rei, concedendo a ele as regiões da Lisânia, nordeste de Israel. Mas foi no ano 39 que, após o banimento de Herodes Antipas, que Caio morre, Cláudio assume o poder. E quando Cláudio assume o poder, vai banir Herodes Antipas, e todas as regiões que pertenciam ao seu cunhado foi agregada ao reinado de Herodes Agripa I. E estes territórios chegavam a Judéia, Pérea e também Samaria. Quando este Herodes chegou na Judéia, ele percebeu que para ele continuar no poder, para ele continuar no trono, ele precisava agradar os judeus. Ele precisava agradar os judeus. E o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar executar Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, a fio da espada. Quando a Bíblia menciona fio de espada, a Bíblia está sendo categórica em afirmar que o pescoço de Tiago foi para um lado e o seu corpo foi para o outro. A Bíblia destaca que após a execução de Tiago, os judeus se alegraram, fizeram festa com a morte alheia. O que me chama a atenção, e eu já quero aplicar aqui: como é que alguém consegue se alegrar vendo a morte alheia? Como é que alguém consegue fazer festa vendo a morte alheia? A minha oração, meu pai José Antônio, nesses dias tem sido esta: Senhor, que neste tempo tão difícil, o Senhor põe o mesmo sentimento que um dia houve em Davi, quando Davi soube que Abner caiu, que Abner morreu. Falaram para Davi: Davi, vamos festejar, vamos se alegrar, Davi. Davi responde negativo: nós não iremos postar nada nas redes sociais, não iremos para o TikTok, não iremos para o Instagram. Por que, Davi? Porque não sabeis que hoje caiu um valente em Israel. Meu Deus, se eu perguntasse para Davi: Davi, por que é que você não se alegrou? Davi iria me responder: eu sei quem eu sou e eu sei aquilo que está na minha vida. Quem tem unção não se alegra na queda de ninguém. Quem foi chamado não se alegra na queda de ninguém. Deus vai arrancar esta raça que se alegra, que faz festa, mas nesta quadra não tem, não tem. Nesta quadra não tem, não tem. Nesta quadra não tem, não tem. Se é verdade isso, levante essa mão pro alto e libera aquele grito de glória a Jesus. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Vai sair. Meu Deus. Após a morte de Tiago, os judeus se alegraram e Herodes continuou a sua saga. Mandou prender também a Pedro, concedendo a ele 4 quaternos de soldados, isto é, cerca de 16 soldados estão tomando conta da segurança de Pedro. Em contrapartida, enquanto Pedro era guardado na Torre de Antônia, olhe para cá e guarde isso no seu coração. A Torre de Antônia, ela foi reformada, ou foi construída por Herodes o Grande. Joséfo, escrevendo a história aos Hebreus, capítulo 3, página de 1375, ele diz que a Torre de Antônia foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era formado por 4 torres feitas de mármore liso, para que ninguém possa subir nem tampouco descer. 2.400 salas eram ali reservadas para as famílias dos sacerdotes. A Torre de Antônia, existiam algumas celas baixas, as celas que ficavam na parte baixa da torre. O pavilhão do seu centro tinha um túnel subterrâneo que chegava no templo que era ao lado. Em contrapartida, enquanto Pedro estava na cela baixa, na Torre de Antônia, a Bíblia destaca que a igreja estava reunida. Renan, aonde? Na casa da nossa irmã Maria, mãe de João Marcos. E o que é que ele faz, que a igreja fazia lá? Fazia aquilo que nós estamos fazendo. O quê? Buscando recurso, buscando recurso, buscando recurso. A Bíblia diz que a igreja estava fervorosamente orando em favor de Pedro. Libera Pedro, Senhor. Realiza o milagre, Senhor. Martinho Lutero dizia que ele preferiria lutar contra 2 exércitos inteiros, mas ele não aguentava lutar contra um crente que se ajoelha. Por que, Renan? Porque todas as vezes que o crente se reúne para orar, não é ele que entra na guerra, é o dono da igreja que entra na guerra, é o dono da igreja que entra na guerra, é o dono da igreja que entra na guerra. Se você tiver uma mão para levantar, se você tiver uma mão para levantar, levante, levante, porque assim diz o Senhor. Hoje você se reúne aqui
mas o meu anjo já visitou a tua casa. Hoje você se reúne aqui, mas sepulturas estão sendo fechadas agora. Enquanto a igreja se reúne na quadra da Grande Rio, uma comitiva angelical toma conta da quadra. Agora, 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 agora. Pega, 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 pega. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Enquanto a igreja ora, milagres acontecem. É só para crente que ora, é só para crente que ora. Só quem é do mistério da oração, quem é que gosta de ficar zapeando a madrugada não está entendendo. Mas quem é da oração, já está dando lugar, já está dando lugar, já está dando lugar, já está dando lugar, já pegou aqui, vai pegar na galeria, olha lá, olha lá, olha lá. Só quem é da oração entra, só quem é da oração guerreia. Entra comigo, vai, 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 vai. A Bíblia diz, isso vai explodir. A Bíblia diz que enquanto a igreja estava orando, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor estava descendo aonde Pedro estava. John Fox diz, escrevendo o livro dos Mártires, página de número 35, ele diz que todo prisioneiro que tinha histórico de fuga, o rei arrancava dele os seus pertences e guardava em um lugar à parte. Todo prisioneiro que iria preso em Roma e o mesmo tinha histórico de fuga, o rei arrancava os seus pertences e guardava em um lugar à parte. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está descendo aonde Pedro estava e vai encontrar Pedro dormindo, ligado a 2 soldados, preso na cela baixa. Enquanto o anjo se manifesta, Pedro está dormindo. Pedro não acorda com o clarão que se manifesta. Pedro acorda com o toque do anjo. Quando o anjo o toca, o anjo dá uma ordem dizendo: Pedro, fica de pé. Pedro está dormindo tranquilamente. Se eu pudesse perguntar para Pedro: Pedro, por que é que você dormia sabendo que Herodes iria te matar, sabendo que Herodes iria ceifar a tua vida? Pedrão iria me responder: Renan, você precisa ler um pouco mais. E eu, curioso por demais, iria te pedir uma referência bíblica, e ele me daria Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, verso 18. A última conversa que Pedro teve com Jesus, o mesmo disse: Pedro, chegará um tempo, vai chegar um tempo que você coloca a sua sandália, coloca o seu cinto e a sua capa, e você vai bem para onde quer ir. Mas vai chegar um tempo que vão arrancar sua sandália, vão arrancar sua capa, vão arrancar o seu cinto e vão tentar te impedir. Mas em todos os momentos, Pedro, me segue, eu estarei com você e eu te digo: você não morre novo. John Fox diz, escrevendo o livro dos Mártires, página 75, ele diz que Pedro aqui tem apenas 42 anos de idade. Aqui eu teria a resposta, o porquê que Pedro dormia tranquilamente. Renan, qual é a resposta? Quem prometeu é maior do que Herodes. Quem prometeu é maior do que Herodes. Quem prometeu é maior, é maior, é maior, é maior. Eu vou pregar, eu estou pregando para alguém que o diabo chamou para um desafio, que Herodes gritou e disse: eu vou te parar, eu vou parar tua caminhada. Mas aqui na quadra da Grande Rio, o varão está passeando e está dizendo: a promessa é maior. Só quem tem, só quem tem, só quem tem, só quem tem uma, só quem tem uma, só quem tem uma, só quem tem uma. Herodes não vai parar você, Herodes não para a tua casa, Herodes não para a tua família. Se eu estou certo disso, deixa eu ver. Olhe para cá. A Bíblia diz, a Bíblia diz que o anjo do Senhor
está se manifestando na onde Pedro estava. E o anjo dá uma ordem, fica de pé. E quando o anjo dá uma ordem, Pedro fica de pé. As cadeias que ligavam Pedro aos soldados romanos caem por terra. E o anjo dá uma ordem. A ordem é: Pedro, coloque a sua sandália, coloque o seu cinto, coloque a sua capa. Então, se os pertences de Pedro estavam guardados no lugar à parte, como é que o anjo está se manifestando com os pertences de Pedro? É bem simples, é bem rápido. O que? Antes do anjo se manifestar aonde Pedro estava, o anjo primeiro passa no esconderijo de Herodes, arranca das mãos de Herodes aquilo que pertence a Pedro. Eu posso profetizar? Não vai ficar escondido em Herodes. Aquilo que pertence a você não vai ficar escondido em Herodes. Aquilo que pertence a você, hoje o meu Deus te trouxe aqui para lhe dizer: ninguém para o teu crescimento, ninguém rouba você. Hoje eu te trouxe aqui para te devolver. Tu pensou que seria só mais um dia com Deus, não foi? Hoje é o dia que Deus reservou para devolver para tuas mãos. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Tu vai voltar a pregar, pregador. Tu vai voltar a cantar, cantor. Tu vai voltar a profetizar, profeta. Quem acredita nisso? Pega, 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 pega. A unção acabou de descer. Pega, pega aí, pega aí. Pega, 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 pega. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver quem entra comigo nesse Hebrion. Deixa eu ver quem pode dar lugar comigo nesse Calamancho de Canto Remaia. Deixa eu ver quem entra comigo. Só quem está recebendo, só quem está recebendo, só quem dá, só quem dá, só quem dá. Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A igreja será arrebatada no piscar de... Uma nuvem de glória acabou de descer na quadra. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. No piscar de olhos acontecerá. Herodes não pode parar a igreja. Herodes não pode parar a igreja. A Bíblia diz, olhe para cá rapidinho que eu já encerro. A Bíblia diz que o anjo dá uma segunda ordem para Pedro. E a segunda ordem que o anjo dá é: Pedro, me segue. Pedro, me segue. Qual é a posição de quem segue? Na retaguarda. O anjo está à frente e Pedro está atrás. A Bíblia diz que eles passam a primeira e a segunda guarda. Vão ficar de frente a uma porta de ferro. Joséfo, escrevendo as histórias aos Hebreus, capítulo 3, página de 1376, ele diz que esta porta aqui de ferro foi conhecida como uma porta de ouro, porque quem passava na cidade olhava para a porta e lembrava de Herodes, passava na rua, olhava para a porta e lembrava de Herodes. Se perguntasse para alguém que passasse na rua e falasse da torre de Antônia, falaria também da porta. Então a porta é de Herodes. A porta era conhecida como a porta de Herodes. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor ficou de frente à porta, a porta abriu no automático, a porta abriu por si só. A pergunta é: a porta é de Herodes, mas o controle está nas mãos do Eterno. Agora lá vai, tem muita gente que se acha dono da porta, não é? Tem gente que se acha dono da porta, aí diz: aqui não vai pregar, aqui não canta, aqui não profetiza, está se achando dono da porta. Pega a porta para você, ponha ela na sua sala, ponha no seu quarto. Aqui na quadra da Grande Rio tem alguém que não está se preocupando com a porta, porque está seguindo quem tem a chave. Eu abro e ninguém pode fechar, eu fecho, ninguém pode abrir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha lá, olha os vasos, 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 olha os vasos. Deixa eu ver quem tá, deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega. Eu me encerro agora. Bom, o funeral de Pedro foi cancelado. O funeral de Pedro foi cancelado. A pergunta, e eu já encerro agora: todos que se levantaram contra a igreja,
morreu. Herodes aqui morreu no ano 44 depois de Cristo. Surgiu um homem na história, cujo nome era Nero. Nero perseguiu a igreja, crucificou muito crente, porém, morreu no ano 68 depois de Cristo. Surgiu um outro homem na história, chamado de Domiciano. Domiciano perseguiu a igreja, exilou Domitila, mandou matar seu primo, exilou João na ilha de Pátimo, porém, Domiciano morreu no ano 98 depois de Cristo. Surgiu um outro homem na história, cujo nome é Adriano, conservador da lei romana, perseguiu a igreja, porém, morreu no ano 102 depois de Cristo. Surgiu um outro homem na história, cujo nome era Trajano. Trajano perseguiu a igreja violentamente, porém, morreu no ano 120 depois de Cristo. Surgiu um outro homem na história, cujo nome era Marco Antônio Opio. Antônio Opio perseguiu a igreja por demais, exilou muitos crentes, porém, morreu no ano 160 depois de Cristo. Surgiu um outro homem na história, chamado Marco Aurélio. Marco Aurélio, conservador da lei romana, perseguiu a igreja violentamente, porém, morreu no ano 180 depois de Cristo. Surgiu outro homem na história, chamado de Décio. Décio perseguiu a igreja por demais, porém, morreu no ano 202 depois de Cristo. Surgiu um homem chamado Maximino. Maximino perseguiu a igreja violentamente, porém, parou no ano 238 depois de Cristo. A última perseguição universal, comandada por Diocleciano. Diocleciano perseguiu a igreja, colocava os crentes de joelho e executava. Diocleciano entrava nas casas dos crentes, floresta, caverna, aonde tivesse um crente, Diocleciano matava. Porém, a história diz que Diocleciano morreu no ano 305 depois de Cristo. A pergunta que não quer calar: e o fundador da igreja nasceu em uma manjedoura? A manjedoura está vazia. Deram uma cruz para ele, a cruz também está vazia. Deram um sepulcro para ele, o sepulcro está vazio. E o trono, Renan, e o trono, quadra da Grande Rio, está ocupado, está ocupado, está ocupado, está ocupado, está ocupado. Nós não somos daqui, breve vamos retornar. Nós não somos daqui, breve vamos retornar. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, libera aquele grito de glória. A igreja vai subir, e para alguém que está se perguntando, lá vai a resposta: contra a igreja não tem Nero, contra a igreja não tem Herodes, contra a igreja não tem STF, contra a igreja não tem ministro, contra a igreja não tem governador, contra a igreja não tem político, contra a igreja não tem diabo, contra a igreja não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pega, 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 pega. Acabou de descer. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. O Senhor acabou de me dizer que uma unção de cura acaba de se manifestar na quadra da Grande Rio. O meu Deus acabou de me dizer que um renovo espiritual acabou de descer. Deixa eu ver os vasos que pega, deixa eu ver os vasos que pega, deixa eu ver os vasos que pega, pega, pega. Olha lá, olha lá, olha lá. O câncer está sendo expelido agora, a AIDS está sendo curada agora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.